Fala, amados, graça e paz. Cá estamos nós aqui para mais uma aula do nosso Super Crente Vida e Saúde. Começamos falando aí sobre os 8 remédios e agora nós vamos falar sobre um dos remédios importantíssimos aí, a água, ok? Que Deus abençoe e guarde, que essa aula seja transformadora para a sua vida. Bem, nós estamos orientando para a melhor saúde aí de todo o povo de Deus e essas observações que nós vamos fazer sempre estará partindo do princípio causa e efeito. Como assim? Por exemplo, aqui nós só temos imagem de homens que têm o ventre avantajado e a pergunta é: por que que eles estão com o ventre assim? Se você observar, você vai verificar que este formato é a barriga de bebida alcoólica aí, né? Que orientação, então, você daria para eles perderem essa barriga? É óbvio. Primeira coisa, eles têm que parar de beber. Então, ou seja, nós observamos a causa para poder remover a causa. E assim sucessivamente. Essas mulheres aqui estão com a barriga avantajada porque estão grávidas. O que, que a gente orientaria elas para perderem peso? Obviamente, elas darem à luz. Esse aqui é o pessoal que está chapando na comida, nos doces. Obviamente, então, para você trabalhar contra esse aspecto, você vai mexer na causa, que é a maneira com que eles comem, né? Esse princípio da causa para o efeito é super importante. Então, nós vamos verificar alguns hábitos errados que a gente tem e estaremos trabalhando para reverter esse processo, a fim de que possa ter uma mudança no estilo de vida, né? E essa mudança de estilo de vida é uma mudança de hábitos, inserindo na vida os 8 remédios naturais que Deus proveu para a gente, tá? A aula de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre água, né? A gente poderia falar muitas coisas sobre água, mas a gente vai focar, por exemplo, só no intestino. Se vocês melhorarem só por conta do intestino, vocês vão ver a poderosa mudança que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Ah, esse desenho alaranjado aí, né, é um intestino delgado, ou intestino fino, tá? Ele fica aí atrás do seu umbigo aí, tá? Qual a função dele? Ele é uma mangueira, tá? Que absorve nutrientes. Então, a gente precisa cuidar muito bem dele. Tudo que você come vai fazer a digestão a partir da boca, desce para o esôfago, ao estômago, e ali ele é digerido, ele é liquefeito, né? É transformado numa espécie de pasta líquida, e aí o que acontece? Ela desce por esse intestino e ele agora vai absorver as micropartículas de alimento ou de água que você ingeriu. E aí ela vai mandar para todas as células do corpo, né? Então veja que função importante. O intestino delgado, então, ele é um órgão que se inicia logo após aí o estômago e ele está ligado ao estômago por um esfíncter chamado piloro, tá? Que se fecha aí quando a gente vai fazer a digestão. E a função básica dele é absorver nutrientes que comemos e lançá-las no sangue, tá? E o sangue vai levar isso aí para todas as células do corpo. O que por ele não é aproveitado, né? Ele vai enviar para o intestino grosso. Então, a continuação do intestino delgado é o intestino grosso, tá? E o intestino delgado fica nessa região aí, que está em azul, mas cercadinho de amarelo, tá? E esse destacado em rosa aí é o intestino grosso. Ele começa do nosso lado direito, tá? E aí ele sobe em direção ao pulmão, que é o cólon ascendente, ele vai passar por debaixo aqui, né, assim, dessa parte de baixo do pulmão, de um modo transversal, que é o cólon transversal. Ele desce agora, tá, em direção à perna, que é o cólon descendente, vai ter essa curvinha aí chamada sigmoide e essa parte final chamada reto, tá? Qual a função do intestino grosso? Intestino grosso, ele mormente absorve água, né? Embora ele possa absorver alguns nutrientes e sódio também, sal, né?
Então, o intestino grosso, ele é um órgão que começa depois do intestino delgado, e ele é um tubão que as principais funções dele é a absorção de água, né? Alguns nutrientes também aí, sódio. E como ele vai absorvendo água, vai sobrando pequenas partículas que vão se unindo e ela vai formar o bolo fecal. E depois ele é empurrado, né, através do sigmoide reto para sair lá como fezes, tá? Então, um órgão aí de absorção e excreção. A gente precisa aprender uma verdade maravilhosa. Para que esses intestinos funcionem bem, são necessários dois elementos, tá? E esses são os dois elementos: água e fibras, tá? Hoje nós só vamos tratar da água. E a gente vai lançar um desafio aí em relação a isso, tá? Eu gostaria que vocês vissem um vídeo, e esse vídeo, ele é muito bom, e eu quero que vocês vejam aí o intestino, a anatomia, e o que esse terapeuta naturalista vai comentar. É bem interessante, tá bom? E será útil. E você vai entender por que tem tantas pessoas doentes no mundo. Aqui está a anatomia do intestino grosso. Olha como é que é perfeita a anatomia desse intestino. Olha como é que está limpinho por dentro as suas paredes. As paredes, como você pode ver, estão lisas, sem nenhum tipo de impedimento do bolo fecal passar. E como você pode ver, elas estão limpinhas. Nada interfere que essas paredes absorvam o que está aí no bolo fecal e joguem na corrente sanguínea. Então, veja, esse tipo de intestino, ele é um intestino que está limpo. São pessoas que tomam a quantidade de água correta e são pessoas que se alimentam com bastante fibras. Assim, esse intestino não tem problema de absorção, tá? E intestino assim, gente, é saúde maravilhosa. Agora, nós vamos ver uma outra parte do vídeo, e essa outra parte do vídeo, ela vai mostrar intestinos que não estão nessa condição saudável. Dá uma olhada o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo dentro de você por pouca água ou por pouca fibra. Essa outra parede. Observe como está sujo. O que acontece é o seguinte: quando você está comendo coisas, o nosso organismo está fazendo digestão dessas coisas e Olha que aproveitando e imundícia. jogando no seu sangue. Mas quando nós paramos de comer coisas, o que acontece? O nosso organismo, os nossos órgãos, começam a tentar jogar fora as toxinas, aquilo que está sendo armazenado com o processo de digestão. Mas se nós começamos e terminamos 20 anos da nossa vida comendo produtos errados, o que acontece? Começa a aumentar o pH do intestino, ou seja, uma acidez começa a aparecer no intestino. O próprio intestino cria uma espécie de mucosidade que vai então proteger as paredes do intestino para que essa parede não seja agredida por essa acidez interna do tubo digestivo. Mas imagine 20 anos isso acontecendo. E essas paredes vão se sujando, e a cada dia que passa, essas paredes se tornam mais e mais sujas, como você pode ver. Aí o que acontece? Acontece que numa situação como essa, a gente tem um acúmulo de fezes começam a se juntar com toda essa acidez aí, com toda essa mucosidade do intestino. Isso vai dificultar o intestino absorver nutrientes. Os nutrientes vão chegar e não vão conseguir passar, tá? E algumas pessoas criam até coprostagem, né? Que é quando fica fezes ressecadas ali, né? Fecalomas se formam, né? Entre outros problemas aí que podem acontecer, que vai prejudicar o seu intestino e sua saúde no modo geral, tá? Então a gente precisa tomar quantidade de água correta e comer fibras na quantidade correta. Então, vamos começar pela água, que é o desafio de hoje, que é a aula de hoje, tá? Quando a gente tá falando sobre a água, tá?
quanto de água eu preciso para que eu possa ter saúde, tá? Você vai pegar o seu peso e dividir por 30, tá? Quando você pega o seu peso e divide por 30, você tem, então, a quantidade de água em litros para você beber. Então, quem pesa 90 quilos, divide por 30, ele vai ter 3 litros de água para ele beber. Se fosse aqui 60 quilos, dividia por 30, daria 2 litros de água. E assim sucessivamente, tá? Isso vai ajudar demais, queridos. Tomar a quantidade de água correta, ela pode eliminar 64 tipos de doenças. E nós queremos fazer, então, um desafio para você, tá? Que desafio que a gente vai fazer para você agora, para que você possa ter mais saúde e evitar diversos problemas absurdos? É o seguinte: eis aí o desafio da água, tá ok? Então, no Supercrente Vida e Saúde, nós vamos estar pedindo para vocês tomarem 2 litros de água todos os dias, desde amanhã, sexta-feira, do dia 10 até o dia 18 de abril, ok? Quando nós vamos mandar o link e você vai dizer quantos dias que você tomou a água corretamente para receber a pontuação do Supercrente. E o nosso desejo é que esses trabalhos vão motivando você a cuidar mais de sua saúde. Que Deus abençoe e te guarde, é o desejo do nosso coração. Fique com Deus.